de poder estar aqui nesse domingo de Páscoa, lembrando o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Sacrifício esse que deve ser lembrado, na verdade, todos os dias. Mas mais importante do que isso, é lembrarmos que no terceiro dia, Ele venceu a morte. Como diz em Lucas 24, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Digno é o Senhor das nossas vidas para sempre. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória e terei a glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Meus irmãos, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada. O desejo do meu coração é que você seja abençoado pelas mensagens que aqui pregamos, pelos louvores que aqui entoamos, pela manifestação de adoração que nós exercemos aqui em nossa igreja e que isso seja para você uma bênção, que isso seja para você um motivo para você estar perto de Deus. Gostaria de orar com você e com a sua família, agradecer pelo dia de hoje. Hoje nós lembramos com muita alegria da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, gostaria de convidar você e sua família, antes da mensagem, de orarmos juntos. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o seu nome. Louvado, meu Pai, sejam os seus propósitos, meu Deus, todos aqueles decretados pelo Senhor,
que o Senhor executou em nossas vidas, executou na humanidade, e através de Jesus Cristo, nós relembramos no dia de hoje, meu Pai, a ressurreição. Graças ao Senhor, meu Pai, que nós tivemos o nosso Salvador ressuscitado, mostrando para nós, o seu povo, que há esperança, meu Deus, na morte, que há vida na morte, por mais que seja um paradoxo e que muitas pessoas não consigam entender, mas pela habilidade que o Espírito Santo tem dentro do coração de cada um de nós, de nos convencer das verdades do Evangelho, nós aceitamos, meu Pai, a ressurreição do Senhor pela fé e cremos que o nosso Cristo vivo está. Nos abençoe, meu Pai, durante a reflexão que teremos agora pela noite, a exposição da Tua Palavra, assim como o Senhor tem nos abençoado em todos os dias até aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje pela manhã, você ouviu a mensagem, a morte de um vencedor, e você pode acessar o canal no YouTube, aos vídeos anteriores, que você vai encontrar a reflexão que nós tivemos hoje pela manhã. Hoje pela noite, eu gostaria de convidá-lo a refletir junto comigo, através da Bíblia Sagrada, a vitória do nosso Salvador, o vencedor da morte. Jesus venceu a morte e nós nos alegramos hoje, no dia de Páscoa, no dia que celebramos esse grande momento da cristandade, o dia onde o Senhor ressuscitou diante dos homens, diante do seu povo, diante de mulheres, diante de pessoas que estavam ali perplexas a fim de admirar o Evangelho, a ministração da Palavra de Deus por meio da ressurreição. Então, nesta noite, a parte 2 desta mensagem, primeira parte, a morte de um Salvador, a morte de um vencedor, e a segunda parte, agora pela noite, o vencedor da morte. Abra comigo a Palavra de Deus, no mesmo Evangelho de Mateus, pelo qual nós refletimos pela manhã, em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 1, a Palavra de Deus diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, ou como tinha prometido. Vinde ver onde ele jazia. Versículo 7. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. A Páscoa, ela é comemorada em todo o mundo na data de hoje. Em muitos lugares onde nós celebramos o cristianismo, onde nós celebramos Jesus Cristo, há a comemoração da Páscoa. Entretanto, meus irmãos, ao decorrer dos anos, muitas vezes nós deixamos de celebrar a Páscoa ou a celebramos de forma incorreta por não compreendermos a Páscoa em seus termos bíblicos. Existem alguns irmãos que não gostam de celebrar a Páscoa porque afirmam que é um momento do capitalismo, onde ovos de chocolate são distribuídos e por conta disso não vê razão na celebração da Páscoa. No outro extremo, existem os irmãos
que afirmam que não há importância e nós celebramos a Páscoa do jeito que deve ser, da forma como ela deve ser celebrada, sem nenhuma regra, sem nenhuma orientação para que seja celebrada, apenas a celebramos porque a igreja diz para que essa celebração seja realizada em nossas vidas. Portanto, eu gostaria de ver com você, na palavra de Deus, eu gostaria de ter a gentileza de pedir para que você volte um pouco na palavra do Senhor, lá em Êxodo, no capítulo 12, como a Páscoa foi instituída e o porquê que ela aconteceu no momento da sagrada ressurreição de Jesus Cristo. Abra comigo lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1 ao versículo 11, que nós veremos Moisés instituindo a celebração da Páscoa. Moisés, ao fazer essa instituição, ele está afirmando para o povo que era necessário um momento para que eles relembrassem da grande libertação que o Senhor Deus havia concedido a eles durante os anos no cativeiro, durante os anos na escravidão. Olha o que a palavra de Deus diz, Êxodo capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Lembre-se pela manhã que em Mateus, no capítulo 27, quando eu disse em um dos pontos da nossa meditação, de que na hora nona, no momento da crucificação, no momento da morte do Senhor Jesus Cristo, o que acontecia às 15 horas, na hora nona, o que acontecia neste momento? Os sacerdotes estavam no templo realizando o sacrifício da propiciação, aquele que perdoa o pecado da nação. Versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deixa eu te explicar aqui de forma bem breve o que estava acontecendo aqui no Êxodo. Moisés está no contexto das pragas. Moisés está avisando a Faraó de que era necessário que o povo fosse liberto. Moisés afirma para Faraó, fala para Faraó a vontade de Deus, as palavras de Deus. Faraó recusou a palavra do Senhor, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, mas foram todas as vezes em que Moisés se achegou até ele. Em dado momento, Deus, querendo que o seu povo fosse liberto, povo exclusivo, sacerdócio real, nação santa, preparados para anunciar o Evangelho, de acordo com o apóstolo Pedro. Deus, ele tem tanto zelo pelo seu povo, que Deus, ele faz com que os inimigos, aqueles que são contra a luz, aqueles que não andam na luz, mas sim nas trevas, olhem para o juízo do Senhor. E a forma que Deus fez com que eles olhassem para esse juízo foi com a celebração da Páscoa. O que era a Páscoa, meus irmãos? Moisés aqui está instituindo o seguinte ritual para os judeus daquele tempo.
Ele afirma o seguinte: olha, vocês vão pegar um cordeiro perfeito, limpo, sem nenhum defeito. Aquele que tem família pequena se junta com uma outra família. Aquele que tem uma condição menor se junta com uma outra família e vocês vão celebrar a Páscoa. O que era isso? Vocês farão esse sacrifício, vocês colocarão o sangue nos umbrais das portas, né? Colocarão em volta da porta o sangue, e quando chegar a noite, o Senhor vai passar e na porta em que estiver o sangue, ele não vai entrar e os anjos designados pelo Senhor não entrarão. Nas portas em que não estiverem o sangue sacrificado, os anjos entrarão e tomarão os primogênitos. O que o Senhor Deus está decretando aqui é de que havia a necessidade da libertação do seu povo. Ele queria que o seu povo fosse liberto após 400 anos em regime de escravidão. Deus ele queria que o seu povo estivesse liberto não só das amarras do Egito, mas principalmente do controle religioso que pulsava sobre eles. A antiga aliança, meus irmãos, antes de Jesus Cristo, chamava a atenção para si justamente nesse ato, nesse ritual pascual. Entretanto, nós que vivemos na nova aliança regida pelo império do Evangelho, baseado no ministério de Jesus Cristo, participamos da Páscoa a partir do momento em que, em Mateus, nos capítulos 24, 25 e 26, Jesus Cristo ele vai preparando o seu povo para que eles participassem da última ceia. Então nós, servos do Senhor, olhamos para a Páscoa apenas como uma lembrança, porque o que importa para nós mesmos, o que importa para o povo de Deus é a celebração da ceia, onde Jesus Cristo afirma: tomai e bebei, este é o meu corpo que será entregue em favor de vós. Jesus estava apontando para a Páscoa da antiga aliança, aproveitando que nos seus momentos finais estava acontecendo a Páscoa em território israelita, lembrando-os de que aquela Páscoa da antiga aliança era uma prefiguração do sacrifício perfeito que viria em sua pessoa. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Não basta, não há necessidade mais desses sacrifícios. Vocês aqui estão tendo um spoiler do sacrifício maior que será realizado. E que sacrifício é esse? O Cordeiro perfeito, que morrerá uma única vez em favor do seu povo. Não vai ser mais necessário colocar sangue nos umbrais, relembrar da ceia como da ceia daquele tempo, da antiga aliança, como um momento sacrificial. Não será mais necessário para que vocês tomem esse ritual. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente num tempo onde muitos de nós adotamos termos judaizantes em nosso culto, em nossa dinâmica evangelística, adotamos situações judaizantes, um evangelho judaizante, a fim de tornar mais bonito e agradável ao homem. Tocamos chofar, colocamos estola sacerdotal, a fim de relembrar algumas práticas do passado, e muitos fazem com a Páscoa a mesma situação. A esses, em Gálatas, o apóstolo Paulo ele é enfático, irmãos. O apóstolo Paulo é tão enfático nas práticas judaizantes, de que ele fala o seguinte: se esses que estão pregando a vocês um evangelho diferente daquele que eu preguei, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Em Hebreus, o autor da carta, em dado momento, falando à igreja que estava perdida, por quê?
Eles tinham entendido o sacrifício de Jesus, caminhavam na igreja, experimentavam das coisas espirituais, porém, em certo momento, eles sentiram, entre aspas, saudade da lei mosaica, da lei de Moisés. E quando eles querem inserir novamente práticas judaizantes no culto, o escritor aos Hebreus diz: vocês nunca receberam o evangelho da salvação. E para vocês não tem como resolver, não há perdão. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor, decretado nos evangelhos, significa justamente ocupar o espaço do sacrifício de Jesus Cristo com coisas que não têm relação a Cristo. Estou tendo esse cuidado com essa palavra introdutória justamente para que olhemos para a Páscoa como uma lembrança, mas não como um ato sagrado no sentido de que precisamos repetir a situação em Êxodo 12. Cristo cumpriu a lei, Cristo não permitiu que nenhum tio da lei passasse para que ela fosse cumprida nele. Portanto, olhamos para a Páscoa, olhamos para a ressurreição de Cristo, baseado na última ceia, na Santa Ceia, quando Jesus reúne os seus apóstolos, convida-os para cear, convida-os no melhor lugar, para trazer a melhor comida, para estar juntos em família, relembrando do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Lá em Êxodo, essa passagem desse ritual judaico relembrava um sacrifício de um cordeiro. Nos evangelhos, de forma análoga, nós temos o sacrifício de um cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único sacrifício. Não há necessidade de mais nenhum outro. Agora, meus irmãos, nós olhamos para a narrativa que nós acabamos de ler. Nós olhamos para os discípulos atormentados. Hoje pela manhã eu disse a respeito de uma situação na morte de Jesus, onde as pessoas estavam atormentadas, temerosas. A palavra de Deus vai nos dizer que muitos ali, a multidão lá em Lucas registrando esse acontecimento, a multidão estava batendo no peito, como que demonstrando um certo desespero, porque eles perceberam que haviam crucificado o Filho de Deus. E agora nós entramos aqui no capítulo 28, quando no terminado sábado, quando o dia estava acabando, entrando no primeiro dia da semana, domingo, algumas mulheres foram ver o sepulcro, Maria Madalena e outra Maria. Acontece que a partir desse momento houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor vem, desceu do céu, remove a pedra e senta sobre a pedra. E o anjo dirige-se às mulheres: não tem mais, porque eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, conforme ele havia prometido. Perceba, irmãos, que aqui no Evangelho nós temos o cumprimento de uma promessa, a ressurreição do Messias. E o cumprimento dessa promessa não somente concretizou aquilo que os profetas haviam dito a respeito da morte, da crucificação, da ressurreição, da ascensão do Filho de Deus, mas também aqui há uma verdade, meus queridos irmãos. Jesus, ele ressurge, ele ressuscita como um cordeiro imolado, perfeito, que trouxe vida ao seu povo. Se temos vida, temos por meio dele. Se temos esperança, temos através dele. Se temos confiança no ser divino, temos porque Jesus nos concedeu uma renovação espiritual. E é por isso que ele venceu a morte. O primeiro Adão não conseguiu cumprir os desejos específicos para a sua espiritualidade. O primeiro Adão veio à terra e nós vimos na palavra de Deus pela manhã de que o primeiro Adão, ao
ao desejar a sua autonomia, o seu autocontrole diante de todas as coisas, desejou o pecado. E desejando o pecado, o primeiro Adão falhou em sua responsabilidade de levar uma multidão de pessoas a Deus. O segundo Adão, o apóstolo Paulo o segundo Adão veio cumprir justamente aquilo que o primeiro não conseguiu, que é o quê? Vencer a morte, vencer o pecado e ressurgir dentre os mortos para que a esperança do povo de Deus renasça dentro do coração de cada um deles. Portanto, meus queridos irmãos, de forma bem didática, em 2 pontos apenas, a mensagem desta noite, declarando de que Jesus venceu a morte, o vencedor da morte. Dos versículos de 2 a 5, nós percebemos que Jesus aqui ele é declarado como o verdadeiro Cordeiro. Por quê? Quando o anjo chega e avisa para aquelas mulheres de que Jesus não estava ali, de que ele senta na pedra, remove a pedra, senta na pedra e afirma, olha, aquele que você está procurando não está aqui. Ele ressuscitou conforme ele havia profetizado, como ele havia dito, como ele havia prometido, como ele havia falado. E muitas pessoas não consideraram as palavras de Jesus. Aqui, meus queridos irmãos, o anjo está declarando que Jesus havia poder suficiente para realizar todas as coisas, inclusive em vencer a morte. O ministério de Jesus ele era tão perfeito que ele não somente realizava os grandes milagres descritos nos evangelhos, que ele não resolvia apenas situações sociais que haviam em sua época. Ele não apenas era um homem, alguém que defensor dos oprimidos, defensor daqueles que estavam à mercê da sociedade, defensor daqueles que não tinham voz, defensor daqueles que não tinham alguém que o representasse. Jesus não era apenas perfeito quando ele dizia respeito, quando ele fazia algo para o homem. Jesus era perfeito porque ele cumpria a vontade do seu Pai. Nos momentos finais, no Getsêmani, nos momentos finais, nas dores, quando Jesus ora e há choro, e a vontade de entrar na presença de Deus, de se colocar diante do Senhor, pedindo para que aquilo fosse passado para uma outra pessoa. Jesus entrou em nossa história, viveu as nossas dores, para que você experimentasse através da ressurreição uma renovação de vida, uma novidade de vida dada pelo nosso Deus. O ministério dele foi tão perfeito, irmãos, que foi um ministério sem mancha, igual o cordeiro que era necessário para o sacrifício. Era necessário apenas um cordeiro que realizasse todo o sacrifício. Esse cordeiro tinha que ser perfeito. As orientações de Moisés lá no Êxodo são claras: um cordeiro perfeito, um cordeiro sem manchas, um cordeiro onde não havia qualquer erro, por mais visível que fosse, não podia existir defeito naquele animal. Jesus, então, ele se espiritualiza num cordeiro, a fim de que a perfeição fosse vislumbrada por aqueles que estavam observando a sua morte. Até que homens, a multidão, as multidões, conforme Lucas registra, as multidões olharam e temeram, porque entenderam que ele era o Filho de Deus. O milagre, meus irmãos, da ressurreição traz uma esperança em um mundo corrompido. Aquele mundo já era corrompido, que dirá o nosso? No mundo onde nós não sabemos se amanhã nós estaremos com os nossos familiares ao nosso redor, nem sabemos se estaremos aqui. Mas Jesus, ele traz esperança diante da morte, conforme eu disse hoje pela manhã, quando nós olhamos para a morte, quando nós nos colocamos diante dela e nos alegramos, porque ela é lucro para nós, conforme o apóstolo Paulo diz. Olhamos para ela com esperança de saber que em Jesus Cristo nós seremos ressuscitados. Olhamos para ela
e ficamos convencidos do seu poder milagroso sobre toda a humanidade. Olhamos para ela, meus queridos irmãos, com um olhar esperançoso, porque a humanidade, o mundo hoje, a pós-modernidade, confia na imortalidade da alma. Mas pasmem, como a alma vai ser imortal, sendo que a carne não ressuscita? Mas nós cremos na ressurreição da vida, na imortalidade da alma, na imortalidade da carne. Somos um ser em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Ele era o verdadeiro Cordeiro. Só poderia ser realizado por Ele. Não havia mais ninguém que teria condições para realizar o milagre da ressurreição. Você sabe que na Bíblia existem outras pessoas que foram ressuscitadas. Lázaro ressuscitou lá em João, no capítulo 11, versículos de 1 a 44. O Lázaro, o amigo de Cristo, onde Jesus chora pela sua morte, mas Jesus o chama para fora. Jesus estava no meio da ressurreição de Lázaro. O filho da viúva, lá em 1 Reis, no capítulo 17, dos versículos 17 a 24, quando o Senhor Deus ressuscita o filho daquela mulher, e a mulher sunamita, em 2 Reis, no capítulo 4, dos versículos 32 a 37, quando Deus concede uma ressurreição para aquela mulher estrangeira. Existiram outros milagres ainda, que agora eu não vou citar, mas nenhum deles foram comparados, meus queridos irmãos, com o poder destilado na cruz do Calvário. Nenhum deles teve poder para perdoar. Nenhum deles teve uma ressurreição prometida. Nenhum deles teve a renovação de vida em sua família, em seu ciclo religioso. Somente em Cristo houve uma ressurreição perfeita. Segundo ponto, versículos de 9 a 10. A palavra de Deus declara o seguinte: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisai a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Aqui nós vemos a vitória eterna, conforme o título dessa mensagem. A vitória daquele que venceu a morte, a vitória do nosso Senhor, o vencedor da morte. A ressurreição realizada por Cristo não somente foi profetizada, mas foi garantida por Ele em Mateus 24, de que todas as coisas seriam restauradas, inclusive os corpos dos santos. Em Mateus, no capítulo 27, quando Jesus morre, a palavra de Deus vai nos dizer, lá no versículo 52, que os sepulcros foram abertos e as pessoas que dormiam ressuscitaram. A promessa da ressurreição de Cristo garantia a todos nós, povo de Deus, que vamos ressuscitar no dia que Jesus retornar. A garantia, meus queridos irmãos, de que nele nós teremos um corpo glorificado, nós teremos um corpo ressuscitado, nós teremos uma vida ressurreta diante de Deus. Ainda mais, nessas palavras, meus queridos irmãos, no eterno vencedor, nós observamos uma segurança em Cristo. Quando ele afirma para os seus discípulos que estavam temorizados, estavam com medo, estavam perdidos, quando ele diz: não temais. O que Jesus está querendo fazer aqui é tranquilizá-los, para que eles não ficassem assustados com tudo aquilo que estava acontecendo, mas que eles fossem surpreendidos pelo poder do Espírito Santo que habitaria no coração deles a partir do versículo 18. Quando, aproximando Jesus, falando com toda a autoridade que foi dada ao céu e à terra, disse a eles: ide, fazer discípulos sobre todo esse mundo, porque agora vocês viram o Evangelho sendo concretizado, o Evangelho que foi encarnado, o Evangelho que
passou no meio de vocês, o Evangelho que os ensinou, o Evangelho que trouxe para o arrependimento, o Evangelho que fez com que o coração de vocês confessassem a Deus como único Senhor, o Evangelho encarnado que foi crucificado, morto, sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Eles viram tudo isso, testemunhas oculares. Eles observaram todo o Evangelho sendo anunciado, sendo realizado. E agora, na autoridade que Jesus tinha, eles seriam enviados às nações para proclamarem as boas novas de salvação. Em Atos, no capítulo 4, Pedro, falando àqueles homens religiosos que o queriam prender por conta do milagre que Pedro havia realizado no pórtico, na frente do templo, aqueles homens indagando a Pedro por meio de quem Pedro fazia aquelas coisas, Pedro fala: eu não posso me calar daquilo que eu tenho visto acontecer. O poder do Evangelho renasce dentro dos nossos corações por causa da ressurreição de Cristo. À medida que Cristo ressuscitou, foi nascendo no coração do povo do Senhor uma esperança, uma nova esperança ressurgida através da ressurreição, para que o seu povo agora proclamasse as boas novas. E agora eu e você, meus queridos irmãos, somos capacitados pelo Espírito de Deus para que a verdade do Evangelho chegue a pessoas que ainda não o conhecem. Nós temos sentido agora em nossa pregação. Nós temos a nossa fé fundamentada não somente nas Escrituras, não somente na fé dos apóstolos, mas principalmente na pedra angular que é Jesus Cristo. Nossos pecados agora são perdoados. Nossa ressurreição agora é garantida. Não fica mais somente nas profecias dos nossos antepassados. Agora, na ressurreição de Jesus, tudo aquilo foi prometido a nós é realizado na prática. Seremos ressuscitados com Ele, como já fomos pela intervenção do Espírito no coração de nós em nossa conversão, mas seremos ressuscitados com Ele na glória. Permaneceremos com Ele eternamente. Viveremos com Ele enraizados, fincados, a fim de adorá-lo eternamente. A ressurreição só faz sentido, meus queridos irmãos, quando eu olho para Jesus Cristo como uma esperança. Essa cruz, ela está vazia, conforme o anjo diz no versículo 6. Ele não está aqui pregado neste lugar. Ele não está aqui pregado neste lugar, porque Ele ressuscitou, como tinha dito. O convite do anjo aqui para as mulheres é o mesmo convite para nós. Vinde ver onde Ele jazia. A palavra do Evangelho nos convida a vermos Jesus onde Ele existe de fato. Onde Ele existe, irmãos? Em nossos corações, através da intermediação do Espírito Santo de Deus. Em nossas vidas, através do poder sobrenatural do Senhor. E que você possa ser inundado deste poder através da ressurreição do nosso Deus. Que Jesus te abençoe. E que faça com que o seu coração relembre do símbolo pascual, não somente no início de abril de cada ano, mas a cada momento que você olha para dentro de você, que você olha para dentro do seu coração e perceba que você só é o que é por meio da ressurreição de Cristo, por meio da esperança que Ele nos concedeu, por meio da renovação de vida que Ele nos concede, por meio do perdão que Ele nos concedeu através da cruz do Calvário. Que Jesus te abençoe e te guarde, hoje e para sempre. Amém. Forte abraço a todos vocês e que a semana de vocês seja abençoada por Deus. Que durante todos os dias dessa semana vocês possam ter experiências inimagináveis na presença do Senhor e na presença dos outros irmãos e irmãs, para que você possa ser abençoado e para que você também possa abençoar. Deus te abençoe, um forte abraço.
eu não posso me conformar.